Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e hoje nós estamos aqui para falar de algo maravilhoso. E sabemos que o nosso Deus é o Deus da família. Ele não criou o homem para viver só. A família sempre esteve no projeto de Deus e possui uma função muito especial, a edificação da sua casa. O texto de Provérbios 14:1 expressa duas atitudes em relação à edificação do lar. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Este é o assunto que vamos abordar neste programa. E para essa conversa, eu estou aqui novamente com as queridas Giovana, a paz do Senhor, Giovana e Cris. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Mirim, a paz do Senhor, Giovana, a paz do Senhor a todos. Amém. Cris, eu gostaria que você iniciasse lendo a palavra do Senhor. Amém. Vamos lá. Antes eu gostaria de saudar e cumprimentar aqueles que têm assistido ao programa e têm feito comentários através do chat do YouTube. Gostaríamos de dizer que é uma grata alegria para nós. Sempre temos lido as experiências e mensagens dos irmãos que têm compartilhado conosco. Bom, o texto hoje que nós vamos ler é Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, Provérbios significa comparação. E a sequência dos provérbios de 10 a 22 são curtos, são diretos, e o objetivo desses provérbios é a instrução moral, a prática de vida diária e as relações humanas. Essa sequência de provérbios foi escrita pelo rei Salomão no auge do seu reinado, é a coleção mais antiga de provérbios, e quando ele escreveu essa sequência de provérbios, ele já tinha o reino estabelecido, riquezas, várias alianças. E Salomão ele fala sobre alguns tipos de mulheres. Então ele fala sobre a mulher sábia, sobre a mulher tola, sobre a boa esposa, sobre a mulher rixosa. E hoje, especificamente, o provérbio lido faz uma comparação entre a mulher sábia e a tola. E o significado da expressão mulher sábia no hebraico é Ezet Ha'il. É a mesma palavra para a mulher virtuosa, ao qual nós já trabalhamos aqui, já falamos sobre este provérbio. E a mulher sábia é uma mulher forte, uma mulher digna, uma mulher com domínio próprio, apta para batalhar e construir a sua casa espiritual e a sua família. E em contrapartida, este provérbio ele apresenta um outro tipo de mulher, que é a tola ou insensata, que é a mulher cujo comportamento é imprudente, impulsivo, inconsequente, impaciente e egoísta, e com seus próprios atos destrói a sua família. Nós sabemos que Deus criou a mulher com uma característica atribuída a ele, o de ser auxiliadora, socorrista, com um olhar analítico, perceptivo, que enxerga as necessidades do lar, as necessidades relacionais da família, e com habilidades múltiplas, diferenciadas, para complementar ser cooperadora do lar e cumprir com o seu propósito. E como ferramenta essencial para que nós possamos cumprir esse chamado por completo, existe uma ferramenta, e essa ferramenta é a sabedoria. Sim. É como um exemplo aqui prático, é como se Deus nos construísse como um carro de alta potência. Sim. E nos colocasse ali com todas aquelas atribuições, e nós precisássemos ali de um óleo certo, um combustível certo, para que esse carro funcionasse plenamente. E essa ferramenta é a sabedoria. E dentro da nossa casa, a sabedoria ela vai se manifestar na prudência, na humildade, em servir como o Senhor Jesus, que é a própria sabedoria.
mas é necessário desviarmos da insensatez, que é o egoísmo. Sim, é verdade. Eu gostaria de pegar aqui um detalhe que a Cris abordou, que é sobre a prudência. A mulher virtuosa, ela é prudente. Sim. A prudência, a palavra diz que a pessoa que é prudente, ela vê o mal e se desvia dele. E a pessoa que é imprudente, ela vê o mal, vai para ele, sofre as consequências dele. Então, a prudência, ela é necessária na nossa casa. É fundamental na nossa vida espiritual e é esse zelo que o Senhor quer que nós tenhamos dentro da nossa casa, a construção da casa espiritual. E nós vemos que nós vivemos tempos muito difíceis. Hoje nós vivemos tempos que antecedem a volta de Jesus, Sim. que é um tempo de trevas, Isso. né, nos lares, onde a fé é atacada, os valores hoje estão totalmente distorcidos e os lares estão enfraquecidos. E nós somos chamadas para edificar os nossos lares. E para edificar nossos lares, nós Sim. precisamos de fé, precisamos de discernimento e precisamos de uma prioridade espiritual. Quantas coisas nós fazemos na nossa vida e que não são prioridade. A prioridade do nosso lar é espiritual. O Senhor nos chamou para edificar a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas atividades. Nada pode tomar o lugar da edificação espiritual do nosso lar. O Senhor quer que nós possamos dar essa prioridade ao nosso lar, porque o lar é o primeiro lugar onde a fé é vivida e ensinada. Nós precisamos viver a fé, dar testemunho da nossa fé e ensinar a nossa fé para os nossos filhos, né? Junto com os nossos maridos, nossos companheiros, ou não, muitos lares incompletos, mas nós vivemos a fé em primeiro lugar nos nossos lares. E nós vivemos hoje um momento de apostasia espiritual, né? São espíritos, a palavra diz que nos últimos dias viriam espíritos enganadores, com doutrinas que pervertem os valores cristãos, que são valores mundanos que estão no mundo hoje e que chocam com aquilo que a palavra do Senhor ensina para nós, para os nossos filhos. Mas eles estão continuamente expostos a essa situação, nas escolas, com os colegas. E a distração, nós temos muitas distrações. Hoje ninguém tem tempo. Né? O tempo passa e nós não temos, mas nós acordamos com o celular. Antigamente a gente tinha televisão, que ligava de vez em quando, né? Às vezes até com muito hábito e tal. Mas hoje, o celular, você acorda com ele do lado da sua cama, você vai para qualquer lugar que você vai para a cozinha, você leva o celular, você vem para cá. E às vezes ele tira esse foco das nossas vidas porque nós temos que passar valores para os nossos filhos. Nós precisamos passar a nossa herança para os nossos filhos. A hora do café, a hora de sentar na mesa, a hora de andar no carro. Muitas vezes está todo mundo distraído, mas é a hora de passar os nossos valores. Porque a palavra diz isso, né? Quando estiver no caminho, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver dormindo. A nossa vida é mostrar aos nossos filhos que os nossos valores são eternos, que nós precisamos viver isso, né? E, em consequência disso, a fé tem esfriado dentro dos nossos lares. Mas o Senhor nos chamou para edificar uma fortaleza. A nossa casa foi chamada para ser uma fortaleza, onde os nossos filhos se escondem. Porque diz que o prudente, ele vê o perigo e se esconde. Esconde aonde? No Senhor. E a nossa casa é onde nós ensinamos os nossos filhos a entrar na trincheira, né? Se esconder do adversário e edificar a nossa casa na rocha, é firmar a nossa casa no Senhor. É verdade, para que todos sejam preservados. Preservados. Né? A preservação, maravilha. E também, tomando como base, né, a declaração de Jesus, eu gostaria de também falar um pouquinho sobre esse momento aqui, quando Jesus ele declara, né, com relação à escolha de Maria, né, aquele momento quando Maria, com humildade, ela vai aos pés de Jesus, né? Então, aquele momento ali de ir aos pés de Jesus, ela foi para aprender. Nós precisamos disso. Como servas edificadoras, mulheres do Senhor,
Nós precisamos de aprender. Quando, na verdade, a sabedoria é uma virtude que se aprende. Ninguém nasce sábio e para isso é necessário uma busca, né? E Jesus é a fonte, essa fonte de toda a sabedoria. Então nós podemos ficar felizes por isso. Temos esse Jesus maravilhoso e a preferência de Maria em ir aos pés de Jesus para ouvir a palavra, que é a base, né, da nossa fé. É a palavra, ela realmente a capacitou, essa ida dela aos pés do Senhor Jesus, a capacitou para mais tarde até prestar a Ele um serviço que glorioso, extraordinário, que nós vimos que quando ela unge os pés de Jesus, novamente ali naquela posição de humildade, ela entra no profético e valoriza a morte de Jesus. Então esse momento ali foi maravilhoso. E nós sabemos que é aqui que profeticamente ela declara a sua total dependência do Senhor Jesus, do sacrifício de Jesus, na verdade. Ela ali, naquela humildade. Então, nós vemos que nós, como servas edificadoras, nós também, da nossa casa, nós precisamos buscar essa sabedoria. Sim. Porque você vai edificar, mas você precisa de depender do Senhor e buscar dele isso. E na maioria das vezes, o nosso trabalho, ele é um trabalho invisível. Né? Às vezes ele, na humildade, né? É isso que o Senhor quer, e às vezes são sem aparência ou reconhecimento, mas são esses pequenos, essas pequenas coisas que fazemos pelos nossos queridos, né? Marido, filhos, nosso lar, que é como sendo ali também o unguento derramado, né? Nós estamos derramando unguento aos pés de Jesus, com o nosso coração, nos nossos clamores por eles, por esses queridos. E nós estamos também ali, é a nossa confissão de que sem Ele, sem o Senhor, nós não seremos nada. Ele é tudo, é somente nele que temos vida. Então o resultado disso, né, Giovana, Cris, é glorioso, porque a nossa casa vai se encher desse unguento, né, desse cheiro, esse bom cheiro, que é o cheiro da nossa adoração, é o perfume, é o bom perfume, né, eu diria assim, é melhor. Da nossa adoração. E o ambiente, que muitas vezes está em conflitos, ele vai se transformar em um ambiente de paz, porque o Senhor está presente. Então esse unguento, ele precisa, né? É aos pés do Senhor Jesus. E como você disse, Mirinha, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso. E através da palavra, o Senhor nos ensina a ser sábias. E Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Sim. Então, com a sabedoria se edifica a casa. Então, a mulher sábia é aquela que constrói a família e oferece a estrutura. E essa edificação é escrita a palavra chokma, que quer dizer assim, uma sabedoria prática, sim, assertiva, profunda e que evita problemas. E com inteligência ela se firma. Sim. Ou seja, a nossa casa, a nossa família, ela é edificada com inteligência. E é muitas vezes nessa questão da inteligência que o nosso opositor ele atinge a nossa mente. Muitas vezes com mágoas, com feridas, com rancor, com amargura, com vaidade, com egocentrismo. E isso nos afasta do nosso propósito para o qual nós fomos chamadas. Então é necessário orar por essa inteligência, para se ter discernimento, para firmarmos a nossa família e, como Giovana falou, discernirmos o tempo profético em que nós estamos vivendo. Porque hoje, o que acontece? Há uma distorção da família, da figura masculina como esposo, como pai, em associação com um autoritarismo feminino, a autossuficiência, a competitividade.
feminina, e isso vai produzindo as disfunções familiares, que infelizmente nós temos visto muito em famílias. E Provérbios 8:12 diz: eu sou a sabedoria e habito com a prudência. Então, eu fiz algumas pesquisas e lá nessas pesquisas sobre relacionamento fala que os homens, eles procuram em um relacionamento respeito, compreensão, companheirismo, valorização e paz. E a mulher, segurança, acolhimento, respeito, comunicação e companheirismo na divisão de tarefas e educação dos filhos. Sim. Então, a mulher sábia, ela sabe reconhecer a liderança do esposo, ela o honra, ela respeita, ela incentiva, ela encoraja o marido, ela busca a sua proteção, o seu cuidado. Então, não é uma mulher que fica murmurando, reclama de tudo, é individualista, é inflexível, né? Não faz algo, mas cobra. Então fala, eu faço tudo, mas só eu que faço. Né? Então aquela pessoa que cobra, não age com críticas aos filhos, ao marido, não perde a ternura e afeto, que é o que a gente vê muito hoje, as mulheres que são amargas, né? Que perderam a sua ternura e o afeto. E mesmo diante de um marido ausente ou um marido insensato, ela não vai agir com desrespeito, com amargura, mas com fé de que, na medida em que ela honrar esse marido, o Senhor vai honrá-la. Né? Nós temos um exemplo maravilhoso que é o de Abigail, né? Que foi essa mulher, mesmo com tantas adversidades, soube honrar um marido insensato. O que nós temos visto aqui é que nós diante do que o Senhor mostrou, da necessidade de priorizar essa construção do nosso lar na presença do Senhor, nós temos visões diferentes, de posições diferentes, mas nós vemos que é uma guerra e você vê que nós precisamos estar aos pés do Senhor, porque não é uma coisa natural nossa sabedoria, a sabedoria vem do Senhor, é uma dependência nossa, porque o mundo está com os lares desestruturados, perdeu o controle da situação. Mas o Senhor tem colocado, tem nos dado a direção segura. Tudo que Cris falou aqui, a mulher sujeita ao seu marido, como criar os filhos, não falta conselho na palavra. É verdade. Não falta, mas nós precisamos viver o que a palavra diz. E tem um servo que foi muito forte na decisão dele, quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vemos que quando eles foram espiar a terra, e eles viram lá os gigantes, é muito difícil conquistar a terra. 10 desistiram, falaram assim, olha, não, é impossível criar filho na presença do Senhor hoje. É impossível você conseguir fazer o que Joquebede fez, né? Não deixar a água do Nilo entrar dentro do cesto, você preserva. É difícil, mas o que eles disseram? Olha, aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos também. É porque é assim que nós somos. Somos muito pequenos. Mas o Senhor vai nos dar a vitória se o Senhor se agradar de nós. Então, se nós estivermos andando no caminho do Senhor, nós vamos edificar a nossa casa. O nosso chamado é para edificar a nossa casa. Nós não estamos sós. O Senhor não nos deu essa função e nos deixou sós. O Senhor nos garantiu que Ele estaria conosco, que o Espírito Santo seria o nosso ajudador, né? Aquele que estaria todos os dias conosco. É preciso vigilância, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Verdade. Precisamos ouvir, buscar as orientações do Senhor para o nosso lar. Não podemos ser negligentes com a vida espiritual dos nossos filhos. Nós edificamos a nossa casa com as nossas atitudes, com as nossas palavras e muitas vezes com o nosso silêncio. Né? O silêncio é necessário. O Senhor sabe que as mulheres gostam de falar. Por isso o Senhor falou, olha, vocês vão ganhar com o silêncio. E a palavra fala que o sábio, ele medita nas palavras. Né? Que ele, antes de responder, ele medita nas palavras. Então, a nossa palavra, o nosso equilíbrio dentro do nosso lar, os nossos valores, como nós procedemos, nossos filhos veem os valores do Senhor na nossa vida, precisam ver.
porque o nosso testemunho fala muito mais alto do que qualquer coisa. Nós precisamos estar vigilantes ao que entra da nossa casa, aquilo que impede que a voz do Espírito seja ouvida. Sim. Se é televisão, o que se vê, a boca fala do que o coração está cheio. Sim. Né? É então, verdade. aquilo que nós passamos vai ser aquilo que está dentro de nós. Os nossos valores, eles precisam ser primeiros adquiridos por Sim. nós, para ser transmitidos. Então, nós precisamos vigiar o que a televisão tem passado na nossa casa, o que os nossos filhos têm assistido, o que eles têm conversado, quem são os amigos dos nossos filhos, o que nós mesmos, com o que nós estamos gastando o nosso tempo, quanto tempo nós colocamos na nossa casa, o que nós colocamos dentro da nossa casa. Sim. Né? Há louvor na nossa casa? Nós paramos um tempo para orar? Nós passamos para os nossos filhos o valor que tem a leitura da palavra? Então, esses são valores que a gente tem que transmitir, porque a nossa casa é edificada no Senhor. Então, eles precisam valorizar sabendo que há um Deus que nos sustenta. Não é uma missão impossível. Não. Né? É uma missão que o Senhor nos capacita a realizar, como a Cris falou também. Glória a Jesus. E é isso mesmo, né? Tudo tem que ser de uma forma suave, eles têm que sentir, perceber que há um prazer em tudo, na convivência, de estarem ali falando do Senhor. Tudo isso é maravilhoso, desde que tenha realmente o Espírito Santo esteja presente, movendo todas as coisas, e por isso a nossa função é muito importante na obra do Senhor, né? Nós temos esse serviço. Eu gostaria até de falar, né, citar aqui, quando Jesus ele deixou um exemplo extraordinário de serviço. O próprio Senhor Jesus deixou esse exemplo maravilhoso. E quando, antes da sua morte, ele pessoalmente, ele lava os pés dos seus discípulos. Isso é um ato de humildade, né, maravilhoso. Isso marcou. E quando ele faz isso, eu queria até ler, né, deixar aqui, tá, em João 13, 14, 15, que diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então é nessa atitude maravilhosa de humildade, né, que do Senhor, quando Ele faz isso, humildade e serviço, né, ali Ele deixa esse exemplo. É assim também que nós, como servos do Senhor, devemos tratar os nossos familiares, os nossos queridos. Temos que prestar bem atenção a esse detalhe muito importante, que vai mudar tudo, né? Então, lá em Mateus, fala sobre isso, né? Que Mateus 25, 40 diz assim: e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, esse é o cuidado, é zelar pelos nossos queridos, é levá-los a uma comunhão, porque quando você toma uma outra atitude que não é do Espírito Santo, você separa. Então, como trazê-los para perto do Senhor? Você estará servindo com o conhecimento da palavra do Senhor. Nós nos lembramos uma outra passagem que eu quero falar, comentar aqui, sobre a mulher pecadora. Essa mulher, eu vou ler aqui em Lucas 7,38, que diz o seguinte: estando por detrás, é um exemplo, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Então a mulher pecadora, ela estava ali, ela chegou por detrás de Jesus e naquele ato ela teve um serviço ali, ela prestou um serviço ao Senhor, ela o honrou. Ela também levou ali a sua gratidão e o seu louvor. Isso é maravilhoso. Isso que ela fez, essa mulher, Simão não fez.
ele recebeu o Senhor e ele não se dispôs a fazer isso, como ela, o tempo todo. E essa mulher, ela demonstra ali que o seu serviço não buscava receber a glória para ela, ou mesmo atenção para si mesma, né? Ela não queria isso, ela chega de trás, ela estava ali na sua humildade. Esse serviço é para o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Então nós estamos no nosso lar, nós falamos, olha, eu estou fazendo isso, ninguém está percebendo, mas o Senhor está percebendo, está vendo. E ela sabia, essa mulher, ela sabia sua condição natural, mas ela cuidou do Senhor. Ela sabia que ela não poderia, mas ela cuidou do Senhor por amor. Ela se humilhou por amor e ela serviu por gratidão. Isso é maravilhoso. Eu só queria finalizar aqui, antes do nosso encerramento, com um versículo para as esposas, que é Provérbios 31, 23, que diz sobre a mulher virtuosa: o seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Então aqui está falando que a esposa sábia e virtuosa, ela é fonte de honra para o esposo. E juntos eles são um exemplo de caráter e bênçãos de Deus. Então aqui há uma última chave aqui para a mulher sábia. Glória a Jesus. É muito interessante. Eu vou deixar aqui também, Fala. porque o tempo está acabando e a gente... Mas é muito... Eu amei esse texto quando eu estava procurando aqui. Fala assim. Lá em Levítico 6, 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Dentro da nossa casa é um tabernáculo, é lugar de habitação do Senhor. Tem que ser um lugar de habitação, um lugar de culto ao Senhor. Sim. E esse altar não pode se apagar. E a responsabilidade de manter esse altar aceso é nossa. Precisamos buscar ao Senhor, é altar de entrega, adoração, comunhão, e deve ser mantido dentro das nossas Glória casas. a Jesus. Muito bom, Giovana, muito bem. Nós temos que encerrar agora, estamos ao final deste programa e aprendemos que edificar uma casa é uma grande responsabilidade. E aprove ao Senhor nos escolher para esta tarefa. É um trabalho árduo e ao mesmo tempo delicado, em que tratamos com mentes e temperamentos diferentes, porém não estamos sozinhas. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E o texto de Tiago 1,5 afirma que se pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele nos dará liberalmente, e que possamos buscar ao Senhor e pela fé receber sabedoria e graça para servi-lo nesta função que é muito nobre. A todos, a paz do Senhor Jesus.